esse livro vermelho que está lá, para quem, né, quem se interessa, foi que a gente escreveu, baseado nisso, né, no treino, baseado no LPO. Depois, né, mexendo nesse papel, eu descobri um preparador físico chamado Albert Mill, esse cara, que está no Hall da Fama dos esportes americanos da preparação física, né, ó. Ele é um cara muito influente que simplesmente esse cara tá no Hall da Fama porque ele ganhou um Super Bowl lá com o São Francisco, né, lá nos anos 80, 85, e depois ele era o preparador físico nos 6 títulos do Chicago Bulls ali da era Michael Jordan. Então, assim, fraco o cara não era, né? Mas é legal porque esse cara trabalha baseado no mesmo conceito da tabela do Prilepin. Ele levou isso para os esportes americanos, quer dizer, ele teve contato com a tabela, ele teve contato com esse método de treinamento de força, ele desenvolveu isso e ele teve resultado. Isso que é o mais impressionante, né? Não é um modelo teórico, não. O cara realmente teve resultado. Ele fez adaptações aí para, né? Esse que é legal, né? Adaptações pro esporte americano, como ele fala. E, claro, eu fiz essa conversa junto com a base do que eu já faço também, e esse é o motivo, talvez, essa aula hoje, eu ter aberto também essa aula para vocês aqui. Para quem tem interesse, né, oferecer para você uma forma de você estudar comigo, né, um modelo de treinamento de força e potência baseado aqui na tabela de Prilepin, mais desenvolvida. Ou seja, quem tem o livro tem o modelo, né, tem mais ou menos a base, mas está focado no LPO. O que eu quero trazer para vocês é fazer uma imersão mais ampla, né, para força e potência, ou seja, sair só do LPO, mas também entrar nos demais exercícios de força. Onde eu quero fazer uma aula e eu vou apresentar para vocês como fazer a estruturação e planejamento, seleção de exercícios, como fazer a integração com saltos de velocidade, baseado nesse modelo da tabela de Prilepin, nesse modelo aí desse sistema, baseado também no que faz ali o Alvermil. Né, estudei no final do ano bastante isso, juntei com a minha experiência, com os meus treinos e consegui montar isso aí. Eu estou oferecendo para vocês que estão aqui essa imersão. Isso, tá? Para quando chegar no camp, o cara poder começar a fazer os específicos do esporte dele, percebe? Então você vê que o ciclo do Alvermil funciona assim, ó. Primeiro ciclo, objetivo principal, o work capacity, o condicionamento, ou a hipertrofia. Por isso que eu botei o asterisco ali, a hipertrofia nesse sentido. Não a hipertrofia que a gente conhece do fitness, a hipertrofia que eu acabei de explicar para vocês. Eu absorvi essa sequência progressiva do Alvermil, como eu falei, com o juvenil, eu trato de forma mais progressiva. Antes eu não tratava tanto, agora nos últimos anos, né, quando eu desenvolvi mais coisas a partir dele, eu trato mais com progressivas, do tipo, os moleques lá de 14, 15 anos do tênis fazem um ciclo com 700, um outro com 800, por exemplo, eu trabalho isso. Vamos ver na prática, como eu falei, tem que ver, não adianta ficar esmiuçando muito isso aqui, porque isso aqui são tabelas, as tabelas estão aí. Precisa começar a fazer para você entender o processo de como constrói isso aqui. Vamos começar lá, vou montar aqui junto. A gente vai montar. O que eu fiz para facilitar depois, na hora de vocês estudarem e fazerem? O que acontece? Eu mandei um arquivo para vocês que se chama, que eu falei que nem precisa imprimir, que depois vocês vão estudar, que é tabelas, né? Um PDF de tabelas. Da onde eu tirar as contas aqui, tabela que eu me referenciar, vai estar nesse arquivo com um número. Então, quando você vê aqui, ó, por exemplo, volume total do ciclo, que é a primeira questão que a gente vai ver, você vai lá na tabela que está escrito número 3, volume total de ciclo. É de lá que eu estou me baseando. Esse volume, com essa intensidade, ele se ajusta perfeitamente em 2 vezes na semana. Conseguem entender isso, esse conceito? Por que esse conceito é importante? Porque, no fundo, quando aumentar o volume, você tem que fazer a conta para poder fazer o ajuste. Quando aumentar o volume, você vai se dar conta que quando você chegar nessa semana aqui, ó, com 62, vai ter muito exercício que vai dar 10, 12 de mínimo, porque você aumentou o volume. Professor, primeiro eu queria te dar parabéns, né? Sou um grande fã seu. O podcast que eu mais escutei ano passado foi o seu. 9.200 minutos, isso aí dá 6 dias. Cara, só cabe algumas observações assim, né, cara? Parabéns aí, como sempre, né, mano? Já acompanho seu trabalho, você há vários anos.